Boa noite. Hoje vamos tratar sobre o uso eficiente de fertilizantes e corretivos. Os fertilizantes e corretivos são os insumos mais importantes em termos percentuais para aumentar a produtividade da cultura. Entretanto, para promover retornos adequados sobre o investimento, eles devem ser aplicados corretamente de modo a atingir alta eficiência. O conceito de uso eficiente de fertilizante, o qual em linhas gerais vale também para os corretivos agrícolas, mas difundido entre técnicos, é aquele que reflete o aumento da produção por unidade de nutriente. Aplicando baixa eficiência de fertilizante significa baixa produtividade e baixos lucros. Este conceito, o agricultor ineficiente aplica 2 sacos de fertilizante, por exemplo, e obtém um aumento de produção de somente 3 sacos. Se ele soubesse como aplicar a mesma quantidade de modo correto, ele poderia obter, por exemplo, 4 sacos, né? Então, o conceito de uso eficiente de fertilizante corretivo, no sentido mais amplo, envolve, entretanto, respostas à seguinte pergunta. Então, nós sempre devemos perguntar: o que aplicar, quanto aplicar, em que forma química aplicar, como aplicar e qual o retorno econômico, né? E as respostas às perguntas exigem do técnico conhecimento envolvendo nutrição, morfologia de plantas, física de solo, gênese, morfologia e classificação dos solos, mecânica agrícola e economia agrícola. O ecletismo das disciplinas ligadas ao objeto maior de aumentar a eficiência das práticas de adubação, calagem e gessagem justifica a necessidade por parte do técnico que orienta o agricultor do conhecimento integrado obtido nessas áreas e é um exemplo de redirecionamento necessário na formação desses profissionais. O que é o uso de fertilizante, né? Todo mundo fala, fertilizante. Então, o que é o uso eficiente de fertilizante? É a medida do ganho em produção por unidade de nutriente aplicado. Então, o uso eficiente de fertilizantes é o quê? É a medida do ganho em produção por unidade de nutriente aplicado. Análise de solo, né? É necessário, né, entender que o uso eficiente desses insumos exige uma diagnose correta de possíveis problemas da fertilidade e nutrição de plantas antes da ação da adubação ou correção do solo. Nesse contexto, a utilização das seguintes ferramentas de diagnose é o primeiro passo para determinar o uso inteligente dos fertilizantes e corretivos agrícolas. Por exemplo, análise de solo. A análise de solo é uma das principais ferramentas de diagnose para se determinar qual o fertilizante ou corretivo a aplicar e em que doses. Ele deve ser a mais detalhada possível, incluindo além das análises de cálculo de rotina, né, pH, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, né, e também a CTC, ele também análise de enxofre, cobre, zinco, então análise de macro e micronutriente, tá? E matéria orgânica. Com esses dados é possível calcular também uma série de relações importantes, né? A determinação da textura do solo, teores de argila, silt e areia também é muito importante. A análise do solo é considerada a base de um programa envolvendo o uso eficiente de fertilizantes e corretivos. Temos também a análise foliar. A análise foliar tornou-se um importante instrumento de diagnose de problemas nutricionais. Nos últimos anos, não só em culturas perenes, mas também em culturas anuais. A comparação de dados de análise foliar de áreas com baixa, média e alta produtividade constitui-se em um instrumento extremamente importante na avaliação do estado nutricional da cultura para o estabelecimento de operação.
no estabelecimento de doses, né, e fontes, né, diferenciadas de corretivo e fertilizante. Vários laboratórios em operação hoje no Brasil, diferenciadas de corretivo, já fazem análise foliar com rotina de seus trabalhos. Tem também a parte de testes de tecidos, né? Os testes rápidos ou testes de tecido são bastante difundidos nos Estados Unidos e Europa, sendo ainda pouco utilizado no Brasil. A grande vantagem desse tipo de teste, mais comum para avaliação do estado nutricional da planta, quanto a nitrogênio, fósforo e potássio, é que ele é feito no campo e permite ser adequadamente conduzido uma diagnose imediata de possíveis problemas. Sintomas de deficiência de nutrientes, né? A identificação dos sintomas de deficiência de nutrientes nas plantas ajuda a diagnosticar possíveis problemas no campo. A técnica de identificar sinais indicativos de fome de nutriente, por exemplo, é indispensável para se obter uma produção mais lucrativa das culturas. É sempre recomendável que o técnico tenha à mão a descrição dos sintomas, inclusive com fotos coloridas, né, para as culturas mais importantes na sua respectiva área de atuação. Fatores que afetam a disponibilidade de nutrientes também é um fator interessante, porque principalmente para a tomada de decisão sobre micronutrientes, cujos níveis para interpretação de análise de solo e análise foliar para as muitas culturas não estão totalmente definidos. Este ponto é de importância fundamental. E o histórico da área. O conhecimento do histórico da área a ser cultivada é de extrema importância para maximizar a eficiência dos fertilizantes. A utilização dessa ferramenta, aliada aos demais já mencionadas, é um complemento indispensável, pois a tomada de decisão baseada em dados reais da área fornece maior segurança, que a utilização de apenas parâmetros analíticos, né? Pontos importantes a considerar sobre o histórico da área que incluem doses de corretivos que foram usadas, fertilizantes que já foram utilizados, produções obtidas, né? Práticas de preparo de solo, épocas de plantio e quantidade de chuva. Além de saber o seguinte, culturas como, por exemplo, cana-de-açúcar, vou fazer uma cultura de uma rotação de cultura, é interessante que eu saiba o que? Qual tipo de agroquímico foi utilizado, né? Se tem históricos de produções aí, por exemplo, vamos pensar da seguinte forma: rotação cana-de-açúcar versus amendoim, e após o amendoim, cana-de-açúcar, certo? Então vamos pensar da seguinte forma: eu tenho o histórico da área e eu sei que nessa área foi feita a aplicação de debutiron. Então, o que acontece? Realmente, eu não posso investir nessa aplicação, nesse plantio de amendoim, pois eu posso ter danos, né, econômicos, né? Posso não ter baixa produção ou até mesmo chegar a não produzir, dependendo da quantidade de debutiron encontrado no solo. Só que de outra forma, então nós temos a cana para o amendoim e temos do amendoim para a cana, que, por exemplo, a utilização de, por exemplo, imazapic, né? Temos a utilização de imazapic na soja, no amendoim. Se eu tiver uma alta dose e baixo período, ou seja, 45 dias, ou não tive 45 dias após a última aplicação, ou 100 milímetros de chuva, o que pode ocasionar? Pode ocorrer que eu não tenha o brotamento da cultura devido ao uso de imazapic. Fatores que afetam o uso eficiente de fertilizantes e corretivos agrícolas. O uso eficiente de fertilizantes e corretivos agrícolas depende de uma série de fatores que
que de forma direta ou indireta afetam o processo como um todo. Esses fatores podem ser assim discriminados. Fatores diretos: qualidade dos fertilizantes e corretivos agrícolas. Dadas as peculiaridades deste trabalho, não serão discutidas as características ligadas à quantidade do fertilizante e corretivos agrícolas, que afetam a sua eficiência. Assim sendo, para o fertilizante, algumas das características de natureza física, estado físico, granulometria, consistência, fluidez e densidade, de natureza química, número de nutrientes, forma química dos nutrientes e concentração, número de nutrientes, forma química, concentração de nutrientes e compostos nocivos aos vegetais, e de natureza físico-química, que é o que? Solubilidade, higroscopicidade, empedramento, índice salino, serão utilizadas somente quando se fizerem necessárias para explicar a eficiência da prática de adubação de per si. Detalhes dessas características, podem ser encontrados no boletim técnico, da ANDA, número 3. Os adubos e a eficiência da adubação, esse é o título, boletim técnico, os adubos e a eficiência da adubação, no boletim 3 aí da ANDA. Da mesma forma, características dos corretivos agrícolas não detalhadas poderão ser encontradas também no boletim número 6, que é corretivos da acidez do solo. Então, o primeiro fator, solo. As características físico-químicas, assim como o teor de matéria orgânica, afetam o uso eficiente de fertilizantes e corretivos agrícolas. As características físicas, por exemplo, textura, estrutura e porosidade, são fatores determinantes para o armazenamento de água e nutrientes, mobilidade de íons na fase líquida e principalmente perda de nutrientes contidos no solo ou adicionados à via de adubação e correção do solo pelo processo de lixiviação ou arrastamento dos nutrientes e fertilizantes pela erosão. Dessas características físicas, a mais facilmente identificável é a textura, sendo necessário que o agricultor mande avaliá-la em laboratório, se quiser fazer uso eficiente de fertilizantes e corretivos agrícolas. O conhecimento de pelo menos o teor de argila de uma gleba tem sérias implicações no manejo da adubação e correção do solo, citando-se entre outros os seguintes pontos: a necessidade de maior número de parcelamento das adubações nitrogenadas e potássicas, determinação da dose de adubação fosfatada, corretivo, quando aplicável, a avaliação prática de maior ou menor capacidade de armazenagem de água no solo, determinação da dose de calcário em sistemas de recomendação e uso em alguns estados ou regiões, maior ou menor probabilidade de problemas de deficiência de micronutrientes, e também a avaliação de doses de gesso agrícola na melhoria do ambiente radicular da cultura. As características da estrutura e porosidade, por exemplo, do solo de uma gleba, embora mais difícil de ser avaliado, ajudam a determinar maior ou menor predisposição a perdas decorrentes da erosão, problemas de impedimentos físicos ao desenvolvimento normal das raízes, potencial de lixiviação em conjunto com conhecimento da textura do solo da área. A avaliação desses parâmetros pode ser feita através de exames locais do desenvolvimento de raízes, testes rápidos da capacidade de filtração de água, resistência à penetração de trado, resistência do perfil do solo, penetração de uma faca ou de um espeto de churrasco, por exemplo. O que é fundamental é que o técnico que orienta o agricultor se familiarize e aplique as metodologias para a avaliação da estrutura e porosidade do solo. As características químicas, elas estão relacionadas com a natureza dos minerais e a disponibilidade de nutrientes do solo, que é a forma trocável ou solúvel, sendo fundamental
o conhecimento destas para a recomendação de doses de fertilizante e corretivo agrícola. O instrumento de diagnose mais utilizado para a finalidade é a análise química do solo, que deve ser a mais completa possível, inclusive envolvendo a avaliação de enxofre e micronutrientes, e não apenas uma análise simples de rotina. Muitos laboratórios de operação estão capacitados à realização dessas análises. As características físico-químicas dizem respeito principalmente à capacidade de troca de cátion, a CTC, e ao pH. A primeira reflete de armazenamento de cátions pelo solo. Nesse contexto, é importante que o técnico se familiarize com o significado prático de parâmetros como CTC efetiva, CTC a pH de 7, saturação por alumínio da CTC efetiva, saturação por base de CTC a 7, soma de bases trocáveis, né? Acidez potencial ou total. O uso inteligente desses parâmetros, juntamente com o conhecimento da textura e do teor de matéria orgânica, permitem as seguintes aplicações na ordem prática. Primeiro, recomendação de dose de calcário pelo método de saturação por base. Avaliação de cargas dependentes de pH e sua inter-relação com o potencial de lixiviação de cargas dependentes, né? Lixiviação de bases, desculpa. Avaliação das relações de cátions trocáveis, da CTC e CTC, e recomendação do gesso agrícola na melhoria do ambiente radicular. Necessidade de maior número de parcelamento de adubação nitrogenada ou potássica e recomendação de doses de adubos potássicas corretiva. O pH, índice que indica o grau de acidez do solo, talvez seja um dos parâmetros mais importantes ligados ao uso eficiente de fertilizante. A disponibilidade dos nutrientes contidos no solo ou a ele adicionados através da adubação é bastante variável em função do pH do solo. A disponibilidade dos macronutrientes primários e secundários e do boro tende a aumentar, passando de baixa sob condições de acidez e atingindo valores máximos de pH em água de 6 e 7. Né? O aumento na disponibilidade de cloro, molibdênio, é praticamente linear, até pH de 8. Entretanto, a disponibilidade de ferro, cobre, manganês e zinco são inversos, aqueles para os macronutrientes primários e secundários, boro, molibdênio e cloro, o que enfatiza a necessidade de se buscar um meio termo de máxima eficiência geral, né, em áreas sob plantio direto já estabilizadas e naquelas com elevado aporte de resíduos orgânicos. O pH ideal para a maioria das culturas se situa ao redor de 5,5, com saturação por base de cerca de 50%. Além do pH do solo afetar a disponibilidade dos nutrientes nele contido ou adicionado pela adubação e correção do solo, a assimilação dos nutrientes pelas plantas é extremamente dependente desses parâmetros, né? A eficiência média de 26,7% na assimilação para macronutrientes primários e secundários, a pH de 4,5%, passando para 79,5% a pH de 6, né? Então, é uma diferença meio que grande, né? Apesar da matéria orgânica não ser indispensável para as culturas, pois plantas podem ser cultivadas usando-se apenas produtos inorgânicos, como é feito em escala comercial em cultivos hidropônicos e de hortaliças, né? Seus efeitos após a decomposição e transformação em humus melhoram as características físicas e físico-químicas e biológicas dos solos cultivados e com isso melhora a eficiência dos fertilizantes minerais. Os efeitos da matéria orgânica, considerados essenciais no solo cultivado, podem ser resumidos no seguinte: solubiliza nutrientes nos solos minerais,
Aumenta a capacidade de CTC, né? Libera lentamente fósforo, nitrogênio, enxofre e água. Melhora a nutrição das plantas em relação a micronutrientes pela formação de quelatos. Aumenta a capacidade de retenção de água. Melhora a estrutura do solo. Melhora a capacidade de tampão do solo. Reduz a toxidez de pesticidas e outras substâncias. Favorece o controle biológico pela maior e mais ativa população microbiana. Contribui para a transformação de alumínio em formas não tóxicas, né? Quando deixada com resíduo de cobertura, reduz consideravelmente as perdas por erosão e exerce efeitos promotores de crescimento às culturas. Por este motivo, o manejo adequado dos adubos orgânicos, da adubação verde, da rotação de cultura, dos restos culturais e outros conforme, né, constituem-se em técnicas que contribuem para a manutenção e, em certos casos, até para o aumento do teor de matéria orgânica, com todos os benefícios inerentes, né? É preciso lembrar também que a planta é, na realidade, uma fábrica de matéria orgânica, a qual é sintetizada a partir apenas de água, do gás carbônico e nutrientes minerais, usando a energia solar que é fixada através do fenômeno da fotossíntese. Deve-se ressaltar, entretanto, que muitos dos efeitos benéficos da matéria orgânica somente se manifestam após a sua decomposição, né? Os dados, né, mostram, né, que amostras superficiais do solo da região do Cerrado indicam que, sob condições de acidez, mesmo amostras com altos teores de matéria orgânica apresentam níveis baixos de CTC, e que o aumento nas cargas negativas somente foram significativos a valor de pH acima de 5,5, né? Recomendação equilibrada, qualitativa e quantitativa. Na prática da adubação, tem uma coisinha que é a lei do mínimo, né? Muitas vezes esquecida pelos técnicos, explica que a produção é limitada pelo nutriente que se encontra em menor disponibilidade, mesmo que todos os outros estejam disponíveis em quantidades adequadas. O que é importante em relação à lei do mínimo é que grande maioria dos solos do Brasil apresenta também deficiência de enxofre, né, e micronutrientes. Essa lei deve ser considerada na sua forma ampliada conforme mostra. Em relação à quantidade de dose, é fundamental levar também em consideração principalmente o caso de fertilizantes. A lei dos incrementos decrescentes, que estabelece o seguinte: para cada incremento sucessivo na quantidade de fertilizante, ocorre um aumento cada vez menor na produção. Em termos práticos, essa lei orienta no sentido de que as adubações não devem visar a produtividade máxima, né, mas a produtividade que proporcione o maior lucro para o agricultor, né? Então vai ser o seguinte: você vai adubar para tentar chegar numa condição econômica, né? Que se sustente. Não adianta você chegar em um solo paupérrimo, né, e tentar introduzir alta produtividade, né, sem primeiro ter um manejo, um estudo, que aí você passa a ter um alto gasto, né? Você passa a ter um alto gasto e baixa produtividade, né? Então é isso. Verificar a lei do mínimo e chegar no quê? No ideal possível daquele solo. Então lembrar sempre disso, o ideal possível, não a maior produtividade, a maior produção, mas sim o ideal possível para aquele determinado momento. As épocas de aplicação.
A época de aplicação de fertilizantes deve coincidir com aquela que antecede a maior demanda da cultura, desde que os fertilizantes sejam de alta solubilidade. Esse é o caso principalmente de fertilizantes nitrogenados, né? e potássicos, que em geral são solúveis em água. O parcelamento adequado de adubação nitrogenada, e em certos casos adubação potássica, é essencial para aumentar a eficiência desses fertilizantes na maioria dos casos. Em anos recentes, têm sido acumulados dados mostrando efeitos amplamente positivos envolvendo a antecipação da adubação nitrogenada e potássica na cultura de milho, em áreas sob plantio direto ou mesmo sobre agricultura convencional. Fertilizantes e corretivos pouco solúveis, como é o caso dos fosfatos naturais, de baixa reatividade de calcário, devem ser aplicados com a necessária antecedência para que ocorra o processo de dissolução e haja elevação nos níveis dos nutrientes na solução do solo. O conhecimento das curvas de absorção para as diversas culturas obtidas através de trabalhos na área de nutrição de plantas é a ferramenta básica para a definição da melhor época de aplicação de fertilizante. Forma de aplicação ou localização. Os fertilizantes fosfatados, pouco solúveis, né? Fosfatos naturais de baixa reatividade e o calcário devem ser aplicados a lanço em área total e bem incorporados ao solo. Nesse caso, quanto mais intenso for o grau de moagem, mais rápida será a dissolução do produto. Entretanto, quando se deseja prolongar o efeito residual da calagem, deve-se utilizar um produto de granulometria um pouco mais grosseira, ao invés de um finamente moído. Os fertilizantes mais solúveis devem ser aplicados mais localizados, próximo à raiz, para diminuir possíveis perdas por lixiviação. No caso do gesso agrícola, né, recomenda-se a aplicação a lanço, o qual poderá ser seguida de incorporação com aração, gradagem, né, quando em culturas a serem instaladas. Em se tratando de lavouras já instaladas e considerando a maior facilidade de redistribuição do gesso, do perfil, este produto após a aplicação a lanço poderá ser deixado à superfície, né? Então, nós temos o seguinte, que todo o nutriente e toda a questão prática deve ser avaliada. Lembrando que nunca se deve querer chegar no máximo de produção, e sim chegar no ideal possível daquela micro-região, daquela pequena propriedade, daquela grande propriedade. Então, é você colocar numa balança o ponto econômico e a produção que você quer, até onde vai afetar isso daí, né? No mais, é buscar, é trabalhar, é pesquisar e manter sempre o seguinte: temos leis, né? Lei do mínimo, lei do máximo, temos condições hoje de poder chegar numa lavoura e tentar determinar que tipo de adubação fazer, de que forma será feita, né? Em cima de produtividade, em cima de produção, tipo de solo, e buscando sempre o quê? Embasamento técnico para que tenhamos sucesso na carreira aí. Uma boa noite e obrigado.